Boa noite a todos, graça e paz em Cristo Jesus. Hoje pela manhã nós começamos a estudar sobre cuidado para com a família e em especial sobre os ataques que a família recebe. Como vários de vocês não estavam aqui pela manhã, porque em geral quem vem no culto das 10h15 não é quem vem nesse culto das 18h. Eu quero então introduzir o tema, resumir a mensagem da manhã e a partir daí continuar o nosso estudo. Mas antes disso, quero te convidar a ter um momento de oração pela sua família. Já oramos com a família Avoilo, mas agora você vai orar pela sua família. O que a sua família está precisando hoje à noite? O que a sua esposa, seu marido, seu filho, seu pai, você, o que está acontecendo com a sua família e quais são os temas que você gostaria de colocar diante de Deus? Faça isso agora em oração. Eu vou orar pela minha família, você pela sua, e daqui a pouquinho nós encerramos orando. Mas ore, feche seus olhos e ore pela sua família. E a semelhança do que pedi pela manhã, tente orar nominalmente. Lembre de cada membro da família, cada um deles. Ore pedindo a graça do Senhor sobre cada membro da sua família. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque podemos orar e com sinceridade colocar diante do Senhor os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas preocupações. O Senhor conhece cada membro de nossa família como nos conhece. O Senhor sabe exatamente o que tem nos roubado o sono, o que tem nos angustiado, o que tem muitas vezes roubado a nossa paz. E neste momento, amado Deus, queremos colocar em tuas mãos a vida das famílias representadas pelos irmãos que estão aqui, pelos amigos que nos visitam, por aqueles que estão assistindo a esse culto pela internet. Ó Deus, cada família tem uma história e o Senhor sabe bem os detalhes dessa história. Por isso pedimos em nome de Jesus que o Senhor socorra os nossos familiares, que o Senhor tenha misericórdia de cada família aqui. E se alguma família passando por uma grande luta, que nessa hora o Senhor dispense graça, misericórdia, socorra cada uma das famílias aqui presentes. E lembramos nessa hora, ó Deus, da família da irmã Regiane, que sepultou hoje pela manhã o seu sogro, que o Senhor tenha misericórdia da irmã Regiane, do seu esposo, dos seus familiares. E também oramos pela irmã Dora, que também está passando por essa mesma luta, tendo a notícia do falecimento da sua filha, ainda tão jovem. Que o Senhor tenha misericórdia da irmã Dora, de toda a sua família, esteja nessa hora cuidando e restaurando cada um deles. É a nossa oração,
no nome de Jesus. Amém. Que Deus salve, restaure nossas famílias. Quero te convidar, se você tiver aí uma Bíblia, ou então acompanhar ali no telão, o texto de 1 Pedro 5,8, porque nós vamos iniciar com ele. As nossas famílias estão sendo atacadas. E se você não acredita nisso, veja o que diz a palavra de Deus. Vamos ler juntos esse pequeno verso? Leiamos. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Uma das grandes tarefas do inimigo é destruir, é devorar. O inimigo devora pessoas, é o que diz o texto. E famílias são formadas pelo quê? Por pessoas. Podemos, irmãos, sem dúvida dizer que o inimigo procura, ele anda em derredor, procurando famílias para destruir. O inimigo quer destruir a sua família e quer destruir a minha família também. E se você prestar atenção no que acontece ao seu redor, você perceberá que existe uma verdadeira guerra espiritual contra a família. Existe uma verdadeira conspiração infernal contra a família. Irmãos, o mundo chamado pós-moderno traz todas as possibilidades para a sua e a minha família serem destruídas. O inimigo tem usado esse tempo, com toda a sua inovação e mudança de pensamento, para destruir nossas famílias. E a grande questão é, o que estamos fazendo? Como você está reagindo a esse ataque? Quais são as armas que você tem usado para defender a sua família? Talvez, meu amigo, meu irmão, você esteja de braços cruzados, vendo a sua família ser destruída. Talvez você não esteja percebendo o que está acontecendo dentro da sua própria casa. Talvez você esteja cego a realidades que estão acontecendo com seu esposo, sua filha, seu filho, seu pai. Realidades que estão acontecendo com você. Nesse tempo, muitas armas espirituais estão sendo usadas pelo inimigo para destruir a nossa família. E nós, como cristãos, hoje à noite, seremos desafiados a lutar, a defender a nossa família. Eu compartilhei com os irmãos que estavam aqui às 10h15, que há uma estratégia que eu encontro na palavra de Deus, no livro de Neemias, para defender as nossas famílias. Ela está ali em 2 versos, Neemias 4, 8 e 9. Vou chamá-la de estratégia Neemias. Esse texto da palavra de Deus diz: todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. A estratégia Neemias tem 2 pontos. O primeiro, fortalecimento espiritual. Eu e você precisamos orar pela nossa família. Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente. Nós precisamos clamar a Deus. Eu sei que de vez em quando você tem momentos de intenso clamor diante de Deus. Talvez diante de uma enfermidade, você busque a Deus com muita intensidade. Talvez diante do desemprego, talvez diante de um grande problema, mas eu te desafio a buscar a Deus com muita intensidade diante dos ataques que a sua família está tendo.
E o segundo ponto da estratégia Neemias é defender, proteger-se constantemente dos ataques à família. O que o texto diz? Que colocamos guardas de dia e de noite para proteger. Eu fiquei olhando esses quadros aqui na frente, são vários rostos, várias possibilidades de família. E fiquei imaginando como cada uma dessas famílias precisa de verdadeiros guardiães, verdadeiros soldados, para defender de todos os ataques que a família tem hoje. Portanto, essa foi a introdução da nossa mensagem pela manhã e agora, e nós vamos pensar então quais são algumas das armas que o inimigo usa para destruir a nossa família. Algumas setas que o inimigo usa para acabar com a nossa família. A primeira arma, estudamos pela manhã, são as pessoas más. O inimigo usa pessoas para destruir a sua ou a minha família. No livro de Provérbios, conforme estudamos pela manhã, há 3 categorias de pessoas. Existem os sábios, existem os tolos e existem os maus. Eu não vou falar sobre os sábios por uma questão de tempo, mas vou repetir o que falei sobre os tolos e os maus. Olhem quem são os tolos, segundo a palavra de Deus. Provérbios 23, 9 diz: não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. O tolo é esse tipo de pessoa que não quer aprender da sabedoria que vem de Deus. A pessoa que não aprende, a pessoa que não cresce. E nossas famílias às vezes estão rodeadas por tolos. Pessoas que não crescem e não amadurecem. Outro texto relacionado aos tolos, que no livro de Provérbios aparecem também com o nome de escarnecedores ou zombadores. Agora verso de número 8 do capítulo 9. Não repreenda o zombador ou o tolo, caso contrário, ele o odiará. Os tolos que convivem perto de nós, por vezes nos odeiam, porque nós questionamos a atitude deles. E quando um tolo odeia, ele é capaz de fazer muita maldade para você e para a sua família. Cuidado com os tolos. O último verso bíblico que fala sobre os tolos é um desafio para nós. Salmo 1:1. Olha a última parte do verso. Diz o texto que feliz é aquele que não se assenta na roda dos zombadores. E a palavra aqui é a mesma que aparece lá em Provérbios como tolos. Se você se assenta na roda dos tolos, você pode se tornar um tolo também. Pior que o tolo são os maus. Nós vimos pela manhã que há no Antigo Testamento, em especial no livro de Provérbios, um personagem que de fato quer destruir você e a sua família. Ele é chamado de mau. E maus têm como grande finalidade na vida destruir pessoas. Eles são hábeis com as palavras. Eles são hábeis com o comportamento. Os maus são aqueles que conseguem trazer para a nossa família tristeza enorme. Há famílias traumatizadas por causa dos maus. O Davi, personagem bíblico tão conhecido, certa vez fez a seguinte oração, que talvez você deva fazer e eu também: livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos.
homens que no coração tramam planos perversos, estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Oração semelhante fez o apóstolo Paulo, que também sofria por causa dos homens maus. Veja o que diz 2 Tessalonicenses 3:2. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus. Paulo conviveu com homens maus, e um deles marcou a vida de Paulo. 2 Timóteo 4:14 e 15 fala sobre um mal que nominalmente é citado por Paulo, Alexandre. Veja o que diz o texto: Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele. Muito bem. Primeira arma que o inimigo usa para nos destruir, qual é? Pessoas. Pessoas más. Segunda arma, e agora entramos propriamente no sermão de hoje à noite. São valores pecaminosos. Essa é a segunda arma que nossas famílias precisam se defender. A palavra de Deus em vários textos diz que há valores que não combinam com famílias cristãs. Há valores que são valores chamados do mundo. Valores que não passaram pelo filtro da conversão a Cristo. Valores que combinam com uma vida sem Deus, mas não com uma vida daqueles que entregaram seu coração a Jesus. Certa vez o Senhor Jesus fez uma recomendação a nós, muito interessante, que aparece em João 17, a partir do verso 14. Olha o que Jesus diz sobre nós: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Hoje pela manhã, bem cedinho, nós tivemos uma reunião aqui na igreja para treinamento de líderes de PG, e ouvi uma frase muito interessante, um irmão dizendo que ele é cristão, a sua família não é cristã, e que a sua família o julgava como um verdadeiro ET, um ser do outro mundo. Devo dizer, meu irmão, que quando você aceitou a Jesus como Salvador, você se transformou em um ET. Só que não ficou feio como um ET. Mas você, naquele momento, foi transferido de mundo, foi transferido de domínio espiritual, foi transferido de realidade espiritual. Até aquele momento você vivia debaixo da autoridade do inimigo. Até aquele momento você vivia bem com os valores do chamado mundo sem Deus. Mas você abriu seu coração a Jesus. E o que aconteceu? Você passou a pertencer a um outro mundo. O mundo que o apóstolo Paulo faz menção dizendo das coisas do alto. O mundo que tem novos valores. O mundo que tem um pensamento diferente. E, irmãos, naquele dia, quando vocês e eu nos transformamos em ETs, nós começamos a ser atacados frontalmente por essa arma terrível que são os valores desse mundo. Acredite, os valores desse mundo
não são convertidos a Cristo. Os valores desse mundo vêm embutidos numa cultura que não é nada inocente, uma cultura que não é cristã, uma cultura que não conduz a Cristo. E é essa cultura que guerreia contra nossas famílias. É essa cultura que o seu filhinho encontra desde os primeiros anos de vida, quando vai para o colégio. É essa cultura que você, jovem, encontra na faculdade. É essa cultura que você, que trabalha em vendas, encontra com seus colegas, que tentam de todas as formas provar para você que propina, suborno, são coisas totalmente normais, comuns. As nossas famílias, elas estão sofrendo por causa dos valores desse mundo. Eu fiz uma lista de elementos culturais que estão guerreando contra a nossa família. Há muitos outros, mas esses são apenas para você pensar como a cultura, ela se transforma em verdadeiras setas do inimigo contra a nossa família. Por exemplo, quais são os valores desse mundo relacionados à sexualidade? Você acha que a sexualidade, segundo os valores desse mundo, é uma sexualidade compatível com a palavra de Deus? Você acha que é? Obviamente não é. Você é um casal cristão e aprende na palavra de Deus que o adultério, por exemplo, é pecado. Mas segundo os padrões desse mundo, o adultério é apenas um deslize. Nem chega a ser pecado. Um jovem cristão aprende pela palavra de Deus que deve se conservar puro até o casamento. Se ele disser isso, numa sala de aula, é capaz dele se tornar por alguns momentos um verdadeiro palhaço. Porque para os valores desse mundo não existe mais preservação sexual. O que dizer da pornografia e tantos outros elementos culturais relacionados à sexualidade? São verdadeiras armas que vão destruindo e minando os valores cristãos da família. Vamos pegar um outro ponto. Relacionamento entre pais e filhos. Se você tem assistido, principalmente aos programas jornalísticos mais eufóricos, sabe aqueles que o apresentador é um pouquinho mais gordo do que eu e tudo mais, você tem visto que o que traz audiência, dentre outras coisas, tirando a violência, são os chamados casos familiares. Quando a gente ouvia, alguns anos atrás, que um filho tinha assassinado seu pai, nós ficávamos horrorizados. Era uma notícia dessa por ano. Quando nós ouvíamos crimes na família, para nós era uma coisa assim nova. Mas você, se quiser fazer um teste, anote em uma semana quantos crimes estão relacionados a pais e filhos. Não há mais respeito, não há mais amor, não há mais carinho. Os valores desse mundo dizem que pai é careta, pai não sabe de nada. Pai, se tem dinheiro, serve como banco para o filho. Se não tem dinheiro, não serve para mais nada. São os valores do mundo. Outro ponto que você já está percebendo, o hedonismo desse tempo, que torna a família quase que impossível de ser vivida à luz da pós-modernidade.
cada membro da família pensando só em si, cada membro da família querendo ser feliz, casamentos acabam porque um marido, uma esposa, cada um quer ser feliz, mas os dois não querem construir a felicidade. Crianças desde cedo sofrem com pais que chegam a ser megalomaníacos. Pais que pensam apenas em si mesmos, querem construir grandes impérios pessoais, enquanto suas crianças estão pedindo apenas atenção, apenas para brincar no parque, apenas para assistir um programa de televisão juntos. O hedonismo nos transformou em membros egoístas da família, e há famílias ruindo por causa desse valor tão normal no nosso tempo. E há muitos outros pontos, como por exemplo, o papel da mulher e do homem na família, os novos conceitos de casamento, a sociedade materialista. O apóstolo Paulo, certa vez, em Romanos 12, versos 1 e 2, ele diz que nós precisávamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Meu irmão, os valores desse mundo podem destruir a sua família. Cuidado. Cuidado, porque quando você estiver totalmente adaptado à cultura desse tempo, você estará totalmente excluído dos valores cristãos e da vontade de Deus. A cultura desse tempo não é cristã. A cultura desse tempo não é convertida. Os valores desse tempo não exaltam a Deus. E os valores desse tempo não constroem famílias. Pelo contrário, as destrói. Pessoas más podem destruir sua família, mas também os valores desse tempo podem destruir sua família. Aliás, quando você e eu começamos a analisar os valores desse mundo, sabe a impressão que nós temos, pelo menos a impressão que eu tenho, é que tal qual uma fruta podre, que é colocada num cesto com outras frutas tão boas, e aos poucos aquela fruta podre vai tornando todas as outras podres também. Assim são os valores desse mundo para conosco cristãos. Se nós os trouxermos para dentro do nosso lar, eles vão destruir a nossa família. Terceira arma que o inimigo usa para destruir a nossa família é aquilo que eu chamo de ateísmo funcional. O que é ateísmo funcional? É uma pessoa dizer que é cristã, mas viver de um modo totalmente alheio aos ensinos de Jesus. Isso é tão ateísmo quanto aquele que diz eu não acredito em Jesus. Quando alguém diz eu creio em Jesus, mas vive como se Jesus não existisse, essa pessoa se torna um ateu também. E infelizmente, há muitas famílias cristãs que na verdade são famílias de ateus funcionais. Jesus não habita naquele lar. É só um nome. É só um comportamento religioso aos domingos. Mas durante a semana, onde está Jesus naquela família? Ele não existe. Como que as pessoas tomam suas decisões? Longe de Jesus. A quem as pessoas servem? A si mesmas, não a Jesus. Esse ateísmo destrói as famílias também. Porque geram a impressão falsa de que aquela família é uma família cristã, mas na verdade não é. Porque os valores não são os de Cristo. O comportamento não exalta Cristo. A palavra de Deus não é obedecida, logo, eles são tão ateus quanto os que dizem não acreditar em Jesus. Você conhece o famoso texto de Jesus no casamento de Caná da Galileia? Lembra desse texto? Foi o primeiro milagre
que o Senhor Jesus fez. Ele aparece lá em João 2, 1 a 11. Jesus foi a uma festa de casamento, junto com a sua família, junto com os discípulos. E quando chegou lá, acabou o vinho. Jesus transforma vários litros de água em vinho. E ali começa a primeira manifestação poderosa de Jesus. Esse texto traz algumas ideias muito interessantes para você defender a sua família desse ataque do ateísmo funcional. A primeira ideia do texto é que Jesus é de fato a pessoa mais importante para fazer parte da minha família. Irmãos, Jesus, Ele não quer ser apenas um nome. Jesus quer ser o centro da adoração da sua família. Jesus quer fazer a diferença na sua própria família. Eu recentemente, ouvindo pelo rádio uma mensagem, achei muito interessante a ilustração do pregador. Ele dizia que algumas pessoas fazem mais ou menos o seguinte com Jesus. Convidam Jesus para vir à sua casa. E quando ele entra, elas dizem assim: Senhor Jesus, aqui você não pode falar, tudo bem? Você pode ficar sentado ali naquela poltrona, mas por favor não abra a boca, porque nós não queremos a sua opinião aqui. O Senhor é um convidado muito ilustre, desde que não fale. E também, se o Senhor não gostar de alguma coisa que nós fazemos aqui, o Senhor, por favor, não se manifeste, não se levante, não estique a mão para nós. Porque nessa casa, tu és apenas um enfeite. Consegue imaginar como, infelizmente, é essa a realidade de muitas famílias? Jesus é um enfeite, porque as pessoas vivem como se Jesus não estivesse ali, não fizesse parte da família. A sua família está sendo atacada porque muitas e muitas vezes você não permite sequer que o Senhor Jesus transforme você e a sua família. Convide o Senhor Jesus não apenas para ser uma paisagem na sua casa, não apenas para ser uma peça de decoração. Convide Jesus para ser o Senhor da sua família. Jesus, nessa casa, nós te obedecemos. Nessa casa, se a tua palavra diz que tu não gostas de algo, nós não vamos fazer. Nessa casa, se alguma atitude nossa vai desonrar o teu nome, nós não faremos. Mas segunda coisa que aprendemos na essência ali de Caná da Galileia, no casamento onde Jesus foi, é que o Senhor Jesus chegou ali, e você vai lembrar da história, um problema aconteceu, falta vinho, e o Senhor Jesus entra em ação. A sua mãe o avisa, e Jesus Cristo, ele começa a fazer ali uma revolução, pedindo para que as pessoas trouxessem água, colocassem ali nos potes, e Jesus então faz um grande milagre ali. Jesus poderia ter sido indiferente naquele dia, concorda comigo? Ele poderia. Ele poderia ter dito: que pena que vocês não se planejaram. Acabou o vinho mais cedo, que pena, a festa vai acabar. Maria também poderia ter sido indiferente. Ela poderia ter dito: bom, meu filho Jesus está aqui, mas eu não quero incomodá-lo. Eu vou deixar Jesus aproveitar a festa, nada de trabalhar em dia de festa. Mas tanto Maria como Jesus interagiram com uma situação. Irmãos, nossas famílias têm problemas, todas nossas famílias têm, a sua tem, a minha tem. Os problemas são diferentes, a natureza dos problemas é diferente. Nós somos cristãos, irmãos, nós não podemos agir como se nada estivesse acontecendo. Nós não podemos ser indiferentes
diante dos problemas da nossa família. Nós não cremos em Jesus? Cremos. Então, se a nossa família está vivendo um sério problema, nós precisamos recorrer a Jesus. Nós precisamos interagir com os problemas. Nós precisamos olhar para os problemas, por mais duros que sejam, de frente. Precisamos nomeá-los, dizendo: minha família está vivendo esse drama, essa luta. Meu casamento está com essa dificuldade, meus filhos estão vivendo aquela situação. Eu perdi o controle das coisas, mas Jesus, me ajude. Tu estás presente na minha família. Me mostre o que eu devo fazer. Me oriente que decisão tomar. Você já ouviu, como eu, pessoas dizendo assim: o tempo resolve tudo. Já não ouviu isso? O tempo cura as enfermidades. Irmãos, hoje por certo, algumas famílias que pensavam assim, sepultaram alguns parentes e não resolveram os problemas. Sabe por quê? Porque nós não somos donos do tempo. Você diz que o tempo vai resolver uma crise. Será? O tempo é remédio? O tempo é solução? Ou o tempo, por vezes, é uma forma até educada que nós utilizamos para deixar os problemas, para que eles se solidifiquem. Meu irmão, creia em Jesus e peça ajuda a Jesus, mas não seja indiferente com seus problemas familiares. Não empurre para baixo do tapete uma crise. Você está vivendo uma grande luta. Jesus é o seu companheiro. Confie nele, peça ajuda, e a orientação que Jesus der, faça. E onde está essa orientação? Na palavra. Ali está o recado de Jesus, para a sua e para a minha família. O texto continua e traz uma outra situação bem interessante. Vamos imaginar a cena. Na cultura judaica, as festas, elas demoravam alguns dias. Se você fosse casar o seu filho, sua filha, hoje, e tivesse a cultura daquele tempo, meu irmão, você ia ter que alimentar muita gente durante 2, 3, 7 dias. Consegue imaginar? Uma multidão comendo às suas custas por 3 dias? Que alegria! O símbolo da alegria da festa judaica era o vinho, a bebida tomada como refrigerante na época. Muito bem, quando o vinho acabava, era um recado para os convidados. Qual era o recado? A festa acabou. Era esse o recado. O dono da festa, por algum motivo, talvez tenha dimensionado mal o número dos participantes. E então, o vinho acabou muito rápido. O vinho acabou e uma crise está instalada. Sabe por quê? Porque quanto mais se celebra, mais feliz está a família da noiva. É essa a cultura. Se eles vão celebrar só um dia, é porque o pai não está tão feliz assim. A família não está celebrando. Talvez tenha sido um mau filho, uma má filha. Talvez eles não gostaram nem do casamento. Quanto mais festa, mais alegria. Mas para manter a festa, precisava do símbolo do vinho. E agora? Consegue imaginar a crise? Consegue imaginar o noivo e a noiva se olhando e perguntando: nossa, estou ouvindo uma coisa estranha. Parece que acabou o vinho. Nós estamos celebrando há somente 24 horas. Tem mais 2 ou 3 dias.
O que aconteceu? Irmãos, crises chegam por uma série de situações na nossa casa. Às vezes uma crise chega porque você se planejou mal, quem sabe como a família dos noivos. A crise chega porque um imprevisto aconteceu, uma enfermidade, um desemprego, um pecado que veio trazer uma série de problemas para a família. A verdade é que as crises chegam. E quando as crises chegam, um cristão que na verdade é um ateu funcional, sabe o que ele faz? Ele se desespera. Uma pessoa que só conhece Jesus pelo nome, mas não tem uma experiência com Cristo, entra em desespero. Vai fazer qualquer coisa, inclusive fugir do problema. Mas aqueles que confiam realmente em Jesus, a semelhança do que aconteceu lá no casamento de Caná, eles vão ouvir a orientação de Jesus e eles vão obedecer à direção de Jesus. Sua família está em crise. Talvez uma crise porque está faltando fé. Fé para enfrentar uma situação de frente. Fé para experimentar um verdadeiro milagre em família. Porque, irmãos, há muitos milagres que não tem nada a ver com o corpo, mas tem a ver com a alma. Um relacionamento ser restaurado, na minha opinião, é um milagre. Principalmente num tempo onde as pessoas exaltam problemas de relacionamento, dizendo: pisou na bola, eu não quero mais saber de você. Há uma crise? Que tal nós confiarmos mais em Jesus? Há uma crise? Que tal dizer para Jesus: Jesus, nessa casa, tu podes falar o quanto quiseres. Nós não queremos o teu silêncio. Nessa casa, tu não és uma peça de decoração. Nessa casa, tu não és um convidado que tem que ficar quietinho lá no canto. Nessa casa, tu és Senhor. Nós estamos em crise, nos ajude. Nós não sabemos mais o que fazer, nos dirija. Está faltando amor, está faltando perdão, está faltando paz, está faltando alegria. Jesus, nós precisamos de Ti. Na crise, Jesus foi ouvido. E o milagre aconteceu lá em Caná. E que aconteça na minha casa e na sua casa e na casa de todos os nossos queridos. Termino com o Salmo 128, versos 1 a 6. Esse é um salmo de família. O povo de Israel, eles cantavam os salmos. E alguns salmos eles cantavam muitas vezes, principalmente quando eles estavam viajando. Em geral, o judeu gostava de ir à cidade de Jerusalém, chamada de Cidade Santa. E Jerusalém fica numa condição bem alta. Ela é edificada sobre montes, de modo que quem saía da planície precisava ir subindo para chegar em Jerusalém. E eles iam cantando. Um dos hinos que eles cantavam é esse aqui, o Salmo 121. Veja que mensagem. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel.
que te impressiona nesse texto? Vou te dizer o que me impressiona. Junto com a bênção de Deus, aparece a figura da família. Percebeu? Percebeu que aqui é um conjunto de coisas que eles cantavam como expectativas espirituais. E dentre as expectativas está o quê? O trabalho, que aparece na primeira frase. A felicidade também aparece. Mas logo em seguida entra a família. Aparece a mulher, aparecem os filhos. E aí depois vem de novo uma outra expectativa, o bem de Jerusalém. E lá no fim, novamente a ideia da família. O povo de Israel cria que das bênçãos que Deus tem a derramar, a família faz parte diretamente dessas bênçãos. Eu acho que é por isso que o inimigo quer destruir nossas famílias. Porque ele sabe que nos planos divinos, abençoar a família é uma expectativa do próprio Deus. Mas a questão é, meu irmão, que talvez você tenha constituído sua família sem conhecer a Cristo. A questão é que talvez você, em algum momento da sua história, não tenha compreendido muito bem a vontade de Deus e tenha permitido situações equivocadas na sua família. A verdade é que talvez você queira muito a graça de Deus, mas esteja casado com alguém que é um ateu funcional. Não acha que Jesus pode resolver os problemas da família. Talvez você não creia realmente que a família pode dar certo. Eu não sei o que aconteceu com a sua família. Mas a minha dica a você hoje à noite é que a partir de hoje você se levante como um guerreiro em favor da sua família. Talvez você não possa consertar o que aconteceu há vários anos lá atrás, mas você pode a partir de hoje ser uma bênção para a sua família. Você pode a partir de hoje usar a estratégia Neemias, orar como nunca pela sua família. Talvez a partir de hoje você possa introduzir na sua rotina elementos de fortalecimento espiritual pela sua família. Talvez a partir de hoje você pode se levantar como um homem, uma mulher atenciosos para com a família, olhando os detalhes de cada um dos familiares, percebendo se um familiar está sendo atacado, percebendo se um familiar está enfraquecido espiritualmente, percebendo se um familiar está se sentindo tão enfraquecido que está prestes a desistir da família. Você hoje pode se levantar como um ministro de Deus para a sua família. E para isso acontecer, só uma coisa é necessária. Sabe o que é? Ser um cristão de verdade, lutando pela sua família. O inimigo quer destruir sua família e a minha. Ele vai mandar muitas setas. Setas através de pessoas, setas através de valores, setas através da incredulidade, mas que em nome de Jesus, você ajude a sua família a se defender. E quando um membro da sua família tiver sido atacado, estiver doente, estiver ferido, que você em nome de Jesus seja um bálsamo para os feridos dentro da sua casa. E se você hoje, meu irmão, está ferido pelos ataques do inimigo a você e a sua família, acredite,
o Senhor Jesus tem poder para curar. Curar a maior ferida. A ferida que hoje está aberta, ela pode ser cicatrizada pelo poder de Jesus. O Jesus que entra na nossa casa e que pode fazer toda a diferença na nossa vida. Defenda a sua família com as armas espirituais através de Jesus. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, cada um de nós aqui recebeu um desafio hoje à noite. E Pai, para atender a esse desafio, nós precisamos de Ti. Senhor, para lutarmos em prol da nossa família, nós precisamos de Ti. Pai, para agirmos como verdadeiros guerreiros, em oração, nós precisamos da Tua ajuda. Senhor, para olharmos com cuidado e termos discernimento espiritual sobre os ataques do inimigo contra a nossa família, nós também precisamos da Tua ajuda. Para o Senhor abrir os nossos olhos, para o Senhor nos dar sensibilidade espiritual. Pai, nessa noite o nosso pedido é que cada uma dessas setas que o inimigo tenta jogar contra a nossa família, que elas sejam, ó Deus, destruídas pela graça e pelo poder de Jesus, mas também pela nossa postura, como homens e mulheres que não aceitam os valores desse mundo, como homens e mulheres que confiam em Jesus, como homens e mulheres que protegem seus familiares dos homens maus, como homens e mulheres que literalmente têm um compromisso para com a família, um compromisso em oração, um compromisso em exemplo, um compromisso de ajudar os membros da família e o compromisso de serem bênçãos em família, ministros de Deus para suas próprias famílias. Ó Deus, livre nossas famílias, liberte nossas famílias de qualquer arma que o inimigo esteja lançando sobre nós, e que cada família aqui experimente o cuidado de Jesus, a cura das feridas que já existem no coração, e que nossas famílias sejam verdadeiros milagres ambulantes da restauração, do poder e da graça de Jesus. É o que nós pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o nome de Jesus, queridos irmãos, e nós, enquanto cantarmos este hino, também faremos a dedicação dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Quer ficar em pé para a gente cantar com muita animação? Nós, além dos desafios que temos para o sustento dessa obra, também estamos alguns domingos levantando uma oferta especial para consertarmos os 2 poços do elevador. A obra já começou, nós começamos de cima para baixo, daqui a pouco já chegaremos aqui embaixo. Alcançamos até o momento 40% do nosso objetivo do conserto ali. E você com a sua oferta e eu com a minha, vamos lá na metade do ano começar já a colocar os elevadores, os primeiros 2 dos 5 elevadores que esse prédio terá. Então, com muita alegria, vamos cooperar. Você que nos visita, por favor, não se sinta constrangido agora. É privilégio dos membros da igreja cooperarem voluntariamente. Você, por favor, não se sinta constrangido. A não ser que queira participar, se sinta livre, mas não constrangido. Vamos cultuar ao Senhor nos dízimos e ofertas.